Você é uma pessoa de fé? A sua fé é firme no Senhor? Muitas vezes a nossa fé dá uma vacilada, não é verdade? Muitas vezes nós acabamos por esmorecer na fé. Hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que nós podemos fortalecer a nossa fé. Assista esse vídeo, eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito nessa questão de confiar no Senhor e alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Antes de nós abordarmos esse assunto, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. E deixe o seu like também caso você goste desse vídeo. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, naquele dia, naquele domingo, ao cair da tarde, final da tarde, comecinho da noite, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, trancadas, com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles, ressurreto, vivo, e fala com eles, e exorta eles a confiarem nele. Só que naquele dia, Tomé não estava presente. Tomé era um dos 12 apóstolos, mas ele não estava ali naquele momento. Depois, quando Jesus foi embora e os discípulos encontraram Tomé, eles disseram para Tomé: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. Você sabe o que Tomé disse? Tomé disse: eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu vir as feridas das suas mãos, colocar o meu dedo ali nas feridas das suas mãos e colocar o meu dedo no lado dele. Porque quando Jesus estava na cruz, e ele já havia morrido, para se certificarem que ele realmente estava morto, os soldados romanos espetaram, cravaram nele uma lança no lado dele. E Tomé disse: eu só vou acreditar se eu colocar o meu dedo ali nessa ferida. Veja o que Tomé disse: eu não acredito, só acredito se eu fizer isso. E aí então, 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente e Jesus aparece ali no meio deles de novo. Só que dessa vez Tomé estava junto. E veja o que Jesus diz para Tomé assim que ele chega naquele lugar. O Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 27. Ele diz assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Veja o que Jesus diz aqui para Tomé. Ele diz para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Nós que somos evangélicos, que somos cristãos, nós nos auto-intitulamos de crentes, não é verdade? E muitas vezes nós não somos crentes, muitas vezes nós somos incrédulos. E é quando a nossa fé esmorece, e é o caso de Tomé aqui. Ele tinha andado com Jesus durante mais de 3 anos, de repente Jesus morre na cruz e agora ele está numa situação difícil, ele não está acreditando. A fé dele esmoreceu. Isso às vezes acontece conosco também. A nossa fé esmorece. Mas quando ele vê Jesus, então ele passa a crer. E aí Jesus disse para ele: você creu porque me viu? Ele diz: bem-aventurados são os que não viram e creram. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz uma definição do que é fé. E lá o texto bíblico diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. Então, a fé significa acreditar mesmo quando eu não enxergo. O que eu posso então fazer quando a minha fé parece que se diluindo, esmorecendo? O que eu preciso fazer? Veja só. O Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Então, uma forma de nós
Fortalecermos a nossa fé é nós visualizarmos mentalmente aquilo que Deus tem para nós. Agora, veja só, você tem que ter convicção de que isso que você vai visualizar realmente vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, se Deus disse para você que vai te curar de uma enfermidade, você precisa crer. E como que eu posso fortalecer a minha fé quando surge a dor, quando vem as lutas, as dificuldades? Como eu posso fazer isso? Me visualizando, me imaginando curado. Então, com isso, eu vou fortalecer a minha fé. Mas eu preciso ter essa palavra de Deus de que realmente eu vou ser curado. Porque se eu não tenho a palavra de Deus, vamos supor, se você está procurando emprego e Deus te deu uma palavra que você vai ter um emprego, você vai conseguir um emprego. Então, você precisa se imaginar trabalhando. Se você vai numa determinada empresa e Deus fala com você, eu vou te colocar nessa empresa, você tem que se imaginar, se visualizar trabalhando nessa empresa. Agora, você tem que ter essa palavra de Deus, de que Ele vai te colocar ali. Você não pode simplesmente se imaginar e visualizar trabalhando ali se Deus não disse para você que vai te colocar ali ou que vai te curar de determinada enfermidade. Porque senão isso é pensamento positivo. Pensamento positivo não faz parte daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre fé. A fé é a convicção que nós temos na palavra de Deus, naquilo que Deus nos diz que Ele fez e o que Ele vai fazer na nossa vida. Então, o foco está na revelação da palavra de Deus. Então, se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, você tem que buscar a palavra de Deus, saber o que Deus quer para você nessa circunstância. E aí, Deus te mostrando o que Ele quer para você nessa circunstância, você então precisa se imaginar isso, visualizar isso, imaginar você alcançando isso para a honra e glória do nome do nosso Deus. Interessante que aquele ex-jogador de futebol, Ronaldo Nazário, conhecido como Ronaldinho, fez muito sucesso na seleção brasileira como jogador de futebol, na Europa também. Certa vez um repórter perguntou para ele como é que ele conseguia fazer gols tão bonitos assim, fazer jogadas tão surpreendentes. E ele falou uma coisa interessante, ele disse que ele se imaginava fazendo aquilo. Então ele pensava que quando a bola chegasse até ele, ele se imaginava o que ele poderia fazer, ele imaginava isso antes, o que ele poderia fazer com aquela bola quando ele recebesse ela. Então quando ele estava jogando futebol e ele recebia a bola, ele já sabia o que ele ia fazer. Porque ele já tinha pensado nisso, ele já tinha se imaginado fazendo aquilo. Então veja só, a confiança do Ronaldo Nazário estava na sua habilidade para jogar futebol. A nossa confiança tem que estar na palavra de Deus, naquilo que Deus disse que vai fazer na nossa vida, naquilo que Deus prometeu que vai fazer na nossa vida. E aí então nós nos imaginamos fazendo aquilo que Deus disse para nós. Então isso é fé. Não é você confiar como o Ronaldo nas suas habilidades, é você se imaginar daquilo que Deus deu para você. Porque de repente você não tem habilidade para isso. Talvez um desafio, abrir uma empresa, não sei qual é o desafio que Deus tem para você. Servir como missionário em algum país, ser pastor, ser um evangelista, ser presbítero da igreja, pregar a palavra de Deus. Talvez você pense assim, não, mas eu não tenho essa habilidade, não vou conseguir me imaginar. Não, mas aí você não faz como o Ronaldo Nazário. Você faz olhando para a palavra de Deus. Se Deus disse que você vai fazer, é porque você vai fazer. Então você tem que se imaginar fazendo isso não como base, tendo como base as suas habilidades naturais, mas tendo como base a palavra revelada de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você e que você possa fortalecer a sua fé, imaginando, se visualizando naquilo que Deus tem para você. Então, quando a sua fé começar a esmorecer, você começar a se sentir fraco na fé e começar a pensar, será que é isso mesmo? Será que eu me enganei? Não era isso que Deus queria para mim? Comece a se imaginar. Comece a pensar em você fazendo aquilo, alcançando aquilo, executando aquela função, fazendo aquela tarefa. Se imagine ali e você vai ver que a sua fé vai começar a se fortalecer. Porque a fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. Então, não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes. Essa palavra que o Senhor Jesus trouxe para Tomé, ela tem validade para nós hoje também. Amém, meus irmãos? Eu vou orar por você para que a sua fé se fortaleça, para que Deus lhe dê condições e o capacite
para que você possa alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar juntos agora. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos dá a fé, a confiança, Senhor. Eu quero neste exato momento, Senhor, te pedir por este homem, por essa mulher, Senhor, que assistem esse vídeo hoje e que estão, Senhor, passando por lutas, dificuldades, talvez a sua fé esteja esmorecendo. Mas eu quero te pedir, Deus, reaviva, Senhor, essa fé. Acende essa chama no coração, Senhor. Ó Deus, relembra, Senhor, a Tua palavra, aquela palavra que o Senhor trouxe lá no passado, Senhor. Ó Deus, aquela palavra que o Senhor usou, aquele servo que estava lá pregando a palavra, e o Senhor falou o coração deste homem, o Senhor falou o coração dessa mulher, meu Deus. Senhor, que ele possa, Senhor, agora, nesse momento em que a sua fé vacila, Senhor, ele possa, ó Deus, se imaginar, se ver, Senhor, alcançando as Tuas promessas, aquilo que o Senhor prometeu para ele, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para ela, meu Deus. Senhor, eu te peço isso, não permita, Senhor Deus, que a nossa fé venha, Senhor Deus, a sucumbir diante das lutas, das dificuldades, das circunstâncias à nossa volta. Que possamos manter os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, confiando naquilo que nós não enxergamos, Senhor. Mas, ó Deus, enxergando pela fé, imaginando, vendo, Senhor, enxergando com os olhos da fé, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Ajuda este homem, fortalece a fé deste homem que está no leito de enfermidade. Este homem, Senhor Deus, essa mulher que ninguém acredita nele, ninguém acredita nela, Senhor. Ó Deus, que as pessoas olham e não veem, Senhor, ali um homem cheio do Teu Espírito, uma pessoa que possa pregar a palavra, uma pessoa que possa ocupar aquela função em determinada empresa. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé deste homem, dessa mulher, para que ela possa alcançar, Senhor, isso que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela, Senhor. Obrigado, meu Deus, que podemos pedir isso para o Senhor. É o Senhor quem nos capacita, Senhor. Eu te peço que o dom da fé, Senhor, seja derramado no nosso coração, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, Senhor, a vivermos pela fé nesse mundo, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, que possamos alcançar o propósito, o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Creia no Senhor Jesus, creia na palavra de Deus, seja crente no Senhor, fique firme nas promessas do Senhor, porque o nosso Deus, que prometeu, é fiel. Ele é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Ele permanece fiel. E se Ele prometeu isso para você, Ele vai te dar, mais cedo ou mais tarde. Creia nisso, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, para que outras pessoas também possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.